Cancelamento. Porque motorista ou passageiro fica com medinho de cancelar a viagem. Fala turma, eu sou o Black Giba e hoje vamos falar um pouquinho sobre cancelamento, taxa de cancelamento, porque passageiro fica com medo de cancelar a viagem, porque motorista fica com medo de cancelar a viagem. Primeira coisa, vamos falar da visão do motorista. O motorista muitas vezes fica com medo de cancelar a viagem por questão da taxa de cancelamento, algo que influencia muito na plataforma. Com a taxa de cancelamento alta, o motorista pode chegar a ser excluído da plataforma. Mas lembre o seguinte, para você chegar a ter uma taxa de cancelamento alta, meu amigo, você tem que fazer 10 corridas por dia e dessas 10, um exemplo, e dessas 10 corridas você tendo uma faixa de 8 cancelamentos, 9 cancelamentos. Aí sim, sua taxa de cancelamento vai estar lá em cima, consequentemente você vai sofrer um bloqueio de 48 horas. Mas, meu amigo, isso é quase impossível. Não fique na rua esperando que o passageiro cancele a viagem para que assim você não fique com a taxa de cancelamento alta. Meu amigo, na situação que a gente estamos hoje, na questão da violência, principalmente aqui na minha cidade, vou falar particularmente, você não pode se arriscar na rua esperando que um passageiro cancele a viagem para assim você prosseguir. O local é perigoso, o local é de difícil acesso, você não se sente seguro, ou o passageiro está muito longe de você, está uns 5 km, 10 km, não sei, a forma que você julga para ser uma distância longa para você, porque depende muito. Então eu digo para você o seguinte, cancele, não fique na rua parado esperando que o passageiro vá lá, cancele a corrida. Cancele, meu amigo, e fica offline. Se você não quer rodar, fica offline. Ou se não, cancele e espere o próximo passageiro. Mas você ficar esperando que o passageiro cancele a viagem acaba te prejudicando mais ainda do que a sua taxa de cancelamento subir, porque com isso você perde dinheiro, perde de fazer novas corridas esperando que o passageiro cancele. Eu já vi tanto relato de motorista nos grupos do WhatsApp dizendo que passou mais de 1 hora e o passageiro não cancelou a viagem e ele também não cancelou só por birra. Meu amigo, você perdeu mais dinheiro, você perdeu muita coisa. Não tenha medo de cancelar, não tenha medo de chegar lá no botãozinho assim, ó, cancele. O local é perigoso, o local é de difícil acesso, cancele. Tem umas dicas de segurança num vídeo que eu fiz aí anterior que serve muito bem para você aí nessa questão de segurança, tá? Você evitar certos lugares. Para o motorista, é isso que eu tenho a dizer. Não tenha medo de cancelar a viagem por causa da taxa de cancelamento. Para você ter uma taxa de cancelamento alta, você tem que fazer 10 viagens por dia e dessas 10 viagens por dia você tem que cancelar mais 8 viagens, por exemplo. Para assim você ter uma taxa de aceitação muito alta no dia e assim só acontecer bloqueada por temporariamente 48 horas. Meu amigo, isso é quase impossível. Então vamos ter um pouquinho mais de inteligência e evitar essas donzelices, desculpa o termo, quem não conhece aqui, não é de Recife, está assistindo esse vídeo. Donzelice é um termo que a gente usa aqui em Recife, não sei nem como julgar aí. Se você é de Recife e sabe como descrever uma pessoa donzela, descreve aí abaixo aí nos comentários, tá bom? Mas é isso, motorista, não seja donzelo, cancela a viagem e siga seu rumo. É bem mais futuro, é bem mais lucrativo do que ficar preso. E para o passageiro, não seja também donzelo não é só motorista que é donzelo não. Você que é passageiro Uber e fica esperando que o motorista cancele a viagem com medo de pagar uma taxa de R$6,50, taxa de cancelamento. Vamos ser mais inteligentes. Você tem 5 minutos para cancelar a viagem, sem pagar nada. Você tem um aplicativo em suas mãos que te mostra exatamente onde o motorista está e quanto tempo ele vai levar. Se você passou 3 minutos e o motorista não se locomoveu, cancele, meu amigo. E você ainda pode entrar em contato com o motorista via mensagem, via telefone, da mesma forma que o motorista também pode. Então a comunicação é bem fácil, facilita bastante. Então não seja donzelo, motorista e passageiro. Cancela a viagem e siga seu rumo. Passageiro, você não perde mais tempo esperando que o motorista cancele a viagem. Os seus compromissos não vão esperar por você, a sua agenda de trabalho não vai esperar por você. Então cancela a viagem e siga em frente. Seja você motorista, seja você passageiro. Então passageiro, não espere que o motorista cancele a viagem. Motorista, não espere que o passageiro cancele a viagem. Vocês assim, parando com essa donzelice de não esperar um ou outro cancelar a viagem, você evita estresse, você ganha tempo e segue o rumo. Então a coisa é simples, passageiro, preste atenção no seu aplicativo, lá está informando quanto tempo o motorista vai demorar para chegar a você, se está parado ou não. E motorista, seja mais inteligente por questão de segurança, questão de tempo e dinheiro, porque tempo é dinheiro. Então quanto mais tempo você fica parado esperando que o passageiro cancele a viagem, você deixa de perder dinheiro. Então esse é o recado que eu tenho para você hoje sobre taxa de cancelamento, motorista e passageiro donzelo que fica esperando um ao outro cancelar a viagem. Vamos ser mais produtivo e mais ágil. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.